Pronto, pessoal. Boa noite. Vamos começar nossa aula. Todo mundo preparado? Então, vou colocar aqui, desligar aqui o som, né? Vou aqui compartilhar a tela com vocês para a gente dar início à nossa aula de hoje. Vou compartilhar aqui com... Só um minutinho, tá? Que o arquivo não apareceu aqui na tela. Acho que eu fechei sem querer. Deixa eu dar pausa aqui na... Pronto, vamos lá. Vamos... Só relembrar aqui rapidinho o que a gente viu na aula passada, né? Nós vimos sobre as estruturas hospitalar, que nós falamos sobre... Eu perguntei quais os níveis de saúde lá na enquete, lá na nossa live de sexta-feira passada. Muita gente errou. Eu espero que sexta-feira agora o pessoal estude, até porque esse conteúdo a gente mandou, né, pessoal? Nós mandamos todo esse conteúdo para os coordenadores colocarem nos grupos. Então, assim, só não está estudando quem não quer. Aí nós temos a equipe de saúde, onde quem fica no centro é o cliente, como a gente falou na aula passada, que eu até perguntei lá na live, né, quais eram os profissionais que faziam parte dessa equipe, e muita gente não soube falar. E nós temos aí assistentes sociais, psicólogos e todo um processo, enfermeiros, médicos, né? Aí nós temos o nível primário de saúde, que é a prevenção. Temos aí o exemplo dos hospitais, que é a UBS, perdão, e a Estratégia de Saúde da Família. Temos o nível secundário, que é o tratamento, né, que a gente viu na aula passada. O tratamento vem na parte secundária, que nós temos exemplo aí os hospitais e os ambulatórios, certo? Deixa eu só tentar admitir mais essas pessoas que estão chegando aqui. Acho que deve ser a internet deles que não está boa. E nós falamos sobre o nível terciário, né? Que é o nível terciário é reabilitação, né? Quando a pessoa já passou por todo um tratamento, agora ela está se reabilitando, ok? Que aí a gente viu os exemplos de nível terciário, Hospital do Câncer, Hospital Materno-Infantil, Hospital de Traumatologia, Hospital de Cardiologia, entre outros, que eu dei até um exemplo na aula passada, que a gente pedir para a pessoa não andar de bicicleta, aí foi o nível primário. Ela foi andar de bicicleta, caiu, quebrou a perna, entrou para o nível secundário, que é fazer o tratamento. E quando ela vai fazer as fisioterapias, todo o processo de reabilitação, ela está no nível terciário. Então, eu acredito que essa parte aí ninguém mais tem dúvida dos níveis de saúde, né? Nível primário, secundário e terciário. Se alguém tiver dúvida, liga o microfone, professor, eu ainda estou em dúvida, me explique novamente, que a gente faz uma explicação rapidinho, que foi algo que a gente já viu na nossa aula passada, né? Acredito que deve ter aluno hoje assistindo pela primeira vez, mas quem está assistindo hoje pela primeira vez, gente, é só ir lá no YouTube, tá? Está lá, tá bom? Essa aula está lá no YouTube para vocês. Então, aqui já passou. Aqui nós estamos só revisando rapidinho. Aí a gente viu também a respeito dos objetivos dos hospitais, né? E também vimos a classificação dos hospitais, que gente, ninguém acertou quando eu perguntei qual a diferença de um hospital geral para um hospital público, né? Então, assim, nós sabemos que o hospital geral, ele é onde atende várias especialidades, seja da pediatria até a obstetrícia, né? Ele é um hospital geral. O hospital público, que ninguém acertou, é aquele que é mantido por verbas, né, de governos federais, estaduais e municipais. Aí nós vimos que existem os hospitais especializados, aí tem o hospital privado, que é aquele que é mantido, a pessoa está ali para lucrar, né? Ela visa lucros financeiros, tá? Hospital escola, que são mantidos por uma universidade. Hospital filantrópicos, que é aqueles que investem os seus dividendos na sua própria instituição, né, ali para continuar fazendo o seu trabalho. E o hospital ensino, que é aqueles que recebem estudantes, né, que é reconhecido como um campo de estagiário. E a gente viu alguns direitos do cliente, que é receber atendimento humanizado, atencioso e respeitoso por parte dos profissionais e tudo aquilo que a gente já falou na aula passada, que foi muito bom. Eu acredito que quem assistiu a aula deve ter aprendido muito, né? Então, a gente viu também as qualidades, o técnico de enfermagem, tá? Nós vimos a qualidade do técnico de enfermagem, aqui, que é segurança, educação, confiança, controle emocional, empatia, dinamismo, respeito, honestidade,
trabalho em equipe, cooperação, iniciativa, autoconsciência, comunicação verbal e não verbal, alegria, né? Então, aí foi a referência de onde foi tirada essa aula para vocês, tá bom? Então, esse assunto está encerrado. Quem tiver alguma dúvida, assista a aula lá no YouTube, no canal Dácio Alves, ok? Então, agora, deixa eu interromper aqui e vamos para começar agora a história da enfermagem, né? Deixa eu só ver bem aqui. Se humilhar diante do teu altar. Pronto. Eu só vou desligar aqui. Vamos lá, Mônica. Tudo bom, Mônica? Deixa eu admitir aqui. Pronto. Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a história da enfermagem, ok? Olha só. A enfermagem é uma arte e a ciência na qual se pode desenvolver uma técnica para prestar o cuidado adequado ao cliente. Seus princípios fundamentais do cuidado de enfermagem interligam-se ao conhecimento de outras ciências, tá? A enfermagem possui características na qual o seu próprio propósito fundamental é servir à humanidade com qualidade e humanização. É como a gente falou na aula passada. Claro que nós precisamos ter um salário digno, nós precisamos ter uma jornada de trabalho digno, precisamos. Porém, não vão querer vocês fazer enfermagem achando que vocês vão ser uma Gisele Bündchen da vida, desfilar e ganhar milhões por mês. Não. A enfermagem é para cuidar do ser humano no seu pior estado, né? É quando ele está impossibilitado de se autocuidar, aí entra a enfermagem. É por isso que eu sou totalmente revoltado com os nossos governantes que não valorizam a enfermagem. Por quê? Porque, gente, sem enfermagem não existiria assistência à saúde nesse país. É nós que levamos a saúde pública desse país nas costas, tá? Tanto a pública como a privada. Não, nenhum médico trabalharia sem enfermeiro, sem técnico e sem auxiliar de enfermagem. Falando nisso, hoje é dia 20 de maio, né? Dia comemorado, o dia do auxiliar e do técnico de enfermagem. Mesmo que vocês ainda não são técnicos, mas meus parabéns, tá? A vocês que serão futuros profissionais. Por que meus parabéns? Porque estão escolhendo uma área que eu particularmente amo e acredito e vejo que quem faz enfermagem é quem de fato ame o ser humano, tá? Então, meus parabéns a vocês que ainda não são técnicos, mas que futuramente serão técnicos, tá? Então, vamos lá. No Brasil, a enfermagem ainda hoje é uma profissão com predominância do sexo feminino. Eu fiz até essa pergunta na sexta-feira passada na live, né? E teve gente que não soube responder, né? Aliás, o Davi, que é ex-aluno, respondeu, se não estou enganado. Vamos lá. Característica explicada por sua origem com ênfase em valores éticos e morais na postura profissional. Olha só, por que que ainda hoje tem sua predominância no sexo feminino? Nós vamos já ver aqui, né? Ainda as pessoas elas têm ainda muito preconceito, né, com a enfermagem. Tem muita gente que acha que é profissão de mulher. Na verdade, não é, né? Até porque se fosse eu não seria enfermeiro, né, gente? Além de eu ser enfermeiro, eu também fiz o técnico de enfermagem, tá, pessoal? Então, eu amo a enfermagem. Vamos lá. Olha só. Na Idade Média, surgiram locais próprios para assistência aos pobres, aos portadores de doenças, aos excluídos, uma vez que eram considerados perigosos para a sociedade. Esses locais eram sujos, sem iluminação e ventilação adequadas e com número excessivo de doentes. Eu não sei se vocês viram aquele filmezinho da Florence Nightingale. Teve até uma... Eu botei até em alguns grupos, eu não sei qual foi os grupos que coloquei, através de desenho animado. Muito interessante, muito bom. Foge um pouquinho lá, mas dá para ver direitinho, entender um pouquinho da enfermagem. Então,
Os cuidados eram prestados por mulheres de moral duvidoso. Olha só, gente, na Idade Média, quem cuidavam eram mulheres de moral duvidosos, leigas, tá? E sem preparo específico, cujas preocupações maiores era a cura espiritual e a salvação eterna. Então, quem é que prestava assistência à enfermagem naquele tempo, na Idade Média? Chamavam-se prostitutas, tá? Eram elas que prestavam assistência à enfermagem. Eram mulheres que diziam assim: ah, agora eu vou, para me redimir dos meus pecados, agora eu vou cuidar dos doentes, né? Então, eu vou lá para aquele meio lá, onde está todo mundo morrendo, e vou tentar fazer alguma coisa para encontrar a minha salvação, né? A minha cura espiritual, a salvação eterna. Então, era por isso que ainda hoje tem uma imagem negativa, né? Porém, a enfermagem ela tem mudado muito, até porque ela se tornou profissional. Já já a gente vai falar disso, tá bom? E a gente luta hoje muito pelos nossos direitos. Vamos lá. Olha só. Posteriormente, esses locais passaram a ser chamados de hospitais. No século XVII, né, a medicina passou a utilizar o hospital como local de cura e de formação de profissionais da área de saúde. Foi nessa fase que o médico tornou-se a figura principal, né? Então, quer dizer que a enfermagem, ela sempre foi prioridade, né, gente? A medicina já passou a ter uma principal depois, né? Então, vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho dessa aqui, ó, que é uma guerreira. A enfermagem profissional teve início no século XIX, né? Com a atuação aristocrática da inglesa Florence Nightingale, tá, gente? Na Guerra da Crimeia, ok? Florence foi convidada para organizar hospitais militares junto com 32 enfermeiras treinadas, diminuindo o índice de mortalidade durante a guerra de 42,7 para 2,2. Então, olha só, pessoal, Florence era uma mulher rica, uma lady, na verdade, né? Uma mulher inglesa, com certeza que falava outros idiomas, né? E ela simplesmente foi voluntária, né? Mais 32 enfermeiras na Guerra da Crimeia, né? Ela foi cuidar dos feridos, né? Olha só, a atuação de Florence foi tão bem, ela trabalhou tão bem a o nível primário da saúde, que é a prevenção, né? Os meios profiláticos, quando chegou lá, ela passou, só para vocês terem uma ideia, simplesmente a higienização, ó, os meios de lavagem das mãos, que lá era tudo muito sujo, elas começaram a fazer toda essa mudança. O índice de mortalidade, gente, caiu de 42,7 para 2,2, praticamente quase zerou, né? Quase zerou. Então, assim, a atuação dela foi muito grande nesse processo. É por isso que ela ficou conhecida como a mãe da enfermagem mundial, porque ela simplesmente foi uma profissional que se preocupou justamente com a profilaxia. O que é profilaxia? Com a prevenção, né? Então, Florence, né, ela foi realmente uma guerreira na enfermagem. É por isso que até hoje ela é homenageada. Quando eu fui quando eu fui criar o IPED, né, porque para quem não sabe, eu sou o criador do Instituto IPED, eu sou o autor do Instituto IPED, eu que criei esse nome. Na época eu ia colocar era Escola Técnica Florence Nightingale, né? Porém, quando eu fui pesquisar, já existia muita escola técnica com esse nome. Então, eu realmente decidi criar minha própria marca. Então, foi eu que criei a marca IPED, na verdade, né? Então, vamos lá. Em 1860 foi fundada a primeira escola. Assim, então Florence, ela toda madrugada, ela fazia a ronda noturna, porque tinha a guerra durante o dia, ela ia cuidar dos feridos mais na parte da noite. Por que que a lâmpada se tornou o símbolo da enfermagem? E pode ser que seja questão para sexta-feira na live, né, gente? Para ganhar desconto e até bolsa de estudo. Por que a lâmpada se tornou o símbolo da enfermagem? Porque Florence, né, fazia a ronda noturna com as outras enfermeiras para cuidar dos feridos. E como naquela época não tinha energia, ela simplesmente usava a lamparina, né, e saía de leito em leito para cuidar dos feridos. Então, por isso que a lâmpada se tornou o símbolo da enfermagem, certo? Então, se alguém perguntar por que a lâmpada é o símbolo da enfermagem, você já sabe, é porque
quando Florence, né, fazia as suas rondas noturnas, ela usava uma lâmpada para poder estar vendo e cuidando dos pacientes, que naquela época não existia energia, era lamparina, na verdade, entendeu? Então, é por isso que o símbolo da enfermagem é uma lâmpada, né? E se alguém perguntar para vocês quem é a mãe da enfermagem mundial, você já sabe dizer, gente, a mãe da enfermagem mundial é Florence Nightingale. Por quê? Porque eu, particularmente, já fui desafiado. Teve pessoas que chegou a me questionar. Ah, tu faz enfermagem? Deixa eu ver se tu conhece de fato a enfermagem. Por quem é a mãe da enfermagem? Aí chegou, meu Deus, perguntar logo para mim. Por que, que ela se tornou a mãe da enfermagem mundial? Aí você vai dizer, porque ela foi uma pessoa que se voluntariou na Guerra da Crimeia, né? Ela era uma inglesa, na verdade, uma mulher rica, uma lady, né? E simplesmente a atuação dela foi tão boa que o índice de mortalidade caiu de 42,7% para 2,2%. Então, essa é a verdadeira função da enfermagem, né? Eu acredito que vocês já viram o quanto a enfermagem é importante, né, gente? Vocês já viram o quanto a enfermagem é importante, principalmente aí nesse combate ao coronavírus, que quem está de frente de todo esse processo é a enfermagem. Infelizmente, devido aos nossos gestores serem uns incompetentes, né, muitos profissionais têm ido a óbito da área da enfermagem porque não tem os EPIs adequados, né? Gente, deixa eu só interromper aqui rapidinho para desligar alguns microfones que estão ligados, tá? Pronto, vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês, nós temos perdido muitos colegas técnicos, né, e enfermeiros, justamente porque pela incompetência dos nossos gestores públicos, né, que estão pensando eles não estão pensando em combater o vírus e simplesmente se corromperem pegando dinheiro da União. Então isso tem sido assim, né, uma tragédia muito grande. Eu estava olhando ontem um vídeo do Alexandre Garcia, que é um grande jornalista, né? Ele fez um colega, um amigo dele fez uma pesquisa nos cartórios onde é registrados os óbitos, né? E no ano passado, até compartilhei esse vídeo, eu não estou aqui bem lembrado quanto, mas se eu não estou enganado, ano passado, nesse mesmo período de março até maio, morreram no Brasil 50 mil pessoas com pneumonia. Se eu não estou enganado, foi esse número que ele apresentou. Então, assim, esse vírus é perigoso? É, porém estão fazendo politicagem em cima do vírus, né? A maior intenção deles não é nem nos proteger, é simplesmente derrubar o presidente. Então, assim, é uma loucura só que está acontecendo nesse país e pegarem dinheiro da União, na verdade, né? Então, acontece muito isso. E quem está perdendo é a enfermagem. Muitos profissionais estão morrendo, na verdade, porque não tem os EPIs adequados lá dentro dos seus ambientes de trabalho. Vamos lá. Aqui, ó, em 1860 foi fundado a primeira escola de enfermagem a partir de uma doação do governo inglês, né? A escola era formada de mulheres ricas, as ladies e nurses, né, que custeavam seus próprios estudos e supervisionavam os cuidados e o ensino de enfermagem. E por mulheres pobres, tá, gente? Que eram as nurses, ok? As ladies eram ricas, acredito que vocês já ouviram muito essa palavra, né? Uma lady, né? Ou milady, muita gente vê muitas pessoas falando isso nesses filmes de épocas, né? De mulheres ricas. E também tinha as pobres, que eram as nurses, né, gente? Que recebiam formação gratuita e salários para trabalhar com cuidados direto ao cliente, tá? É igual hoje, eu acredito que a gente vê, tem as universidades, tem as faculdades públicas, né? Tem as faculdades públicas e tem as privadas. Então, quem estuda nas privadas são quem tem condição para manter os seus estudos, né? E quem estuda nas públicas é porque às vezes não tem dinheiro para bancar os estudos e fica aí concorrendo, lutando para uma vaga para poder estudar gratuitamente. Às vezes tem alguns programas do governo que as pessoas, além de estudar, elas também recebem algum benefício para aquele estudo, né? Então, isso começou em 1860 na Inglaterra, tá, pessoal? Aqui diz, ó, que recebeu formação gratuita e salário para trabalhar com cuidado direto aos clientes. Vamos lá. Ó, o surgimento da primeira escola destinada a formar
a formar profissionais da área da enfermagem foi contribuição necessária para modificar a imagem até então negativa de quem trabalha na área, né, gente? Vocês lembram que a gente falou no início da aula, por que a enfermagem tinha uma imagem negativa? Porque ela era prestada por prostitutas, né? Mulheres de moral duvidosa, tá? No Brasil merece destaque, ó. No Brasil merece destaque a atuação de Ana Nery na guerra Brasil-Paraguai, tá, gente? No século XIX também, cuidando dos feridos. Enquanto Florence estava lá na guerra da Crimeia, Ana Nery estava no Brasil, na guerra Brasil-Paraguai, no século também, cuidando dos feridos. Por seu trabalho, ela ficou conhecida como a mãe da enfermagem, tá? Então, essas duas grandes guerreiras da enfermagem, que hoje são os ícones, na verdade, da enfermagem. A mundial, que é Florence Nightingale, e a brasileira, que é Ana Nery. Espero que vocês não esqueçam disso nunca, porque isso cai em concurso, tá, gente? Aí temos aí, ó, em 1980, a criação da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, no Rio de Janeiro. Em 1914, com a Primeira Guerra Mundial, houve a participação da Cruz Vermelha Brasileira, onde se iniciou o preparo de voluntários para trabalhar na enfermagem. Em 1923, a primeira escola de enfermagem, baseada na adaptação do modelo nightingaliano, Escola Ana Nery, redimensionando todo o modelo de enfermagem no Brasil, selecionando para a prática moças da sociedade com maior poder aquisitivo, com apoio de uma política interessada em fomentar o desenvolvimento da profissão, passou a ser conhecida como referência para as demais escolas. Gente, isso aqui mais é dados que vocês podem estar estudando aí em casa, esse conteúdo, tá? Eu quero só ver bem aqui uma que é muito importante para vocês entenderam? Em 1949, pelo projeto de lei de 775, segue-se a exigência da educação em enfermagem centralizada no núcleo universitário. Aí eu quero ver só bem aqui, ó, em 1962, a criação da enfermagem como ensino superior. E isso aqui com certeza vai cair na live de sexta-feira, tá? Em 1973, ou foi que teve a criação do Conselho Federal de Enfermagem, tá, gente? Órgão disciplinador do exercício profissional, que é o COFEM, e Conselho Regional de Enfermagem, que é o COREN, tá? Então, foi em 1973 que esses órgãos foram criados, que juntamente ao Sindicato e à Associação Brasileira de Enfermagem, a ABEM, completam-se no que diz respeito à assistência à educação e defesa dos enfermeiros brasileiros. Na verdade, é para ser, né? Mas deixam muito a desejar. Nós sabemos disso, que há uma reclamação em peso desses órgãos. Muitos dizem, o COREN quer saber só do dinheiro dos profissionais, o COREN não faz nada pela gente, o COREN... Claro, nós temos que entender também, gente, que depois vocês vão estudar um pouquinho sobre o Código de Ética da Enfermagem, né? Vocês vão saber o que rege cada órgão desse, né? O que o COFEM, qual é a atuação do COFEM, do COREN. Às vezes também os profissionais, eles pecam muito em estar atacando o conselho sem saber qual é a real função. Por exemplo, tem deles que dizem assim, o COREN não luta pela nossa jornada de trabalho ou por nosso piso salarial. Gente, não é função do COREN fazer isso. É função do sindicato e quem tem que fazer todo esse processo são os deputados, tanto estaduais como federais. Então, assim, o COREN é para fiscalizar a nossa profissão quanto profissionais formados, para estar indo lá no hospital, saber como é que está sendo, que muitos hospitais não acolhem o profissional da enfermagem, muito técnico. Eu já cheguei em hospitais que o repouso do técnico embaixo de um balcão de uma enfermaria, de um posto de enfermagem. Gente, é muito triste, às vezes, como a enfermagem é tratada ainda no Brasil, né? Eu digo no Brasil porque nos Estados Unidos um técnico de enfermagem ganha super bem, né? Lá, enfermeiro chega a ganhar de 10 a 16 mil por mês, um técnico ganha mais de 5 mil. Já no Brasil, o maior piso de um técnico é 1.200, né? Então, assim, isso é uma vergonha. Eu queria que depois vocês dessem uma olhada, eu acho que eu até compartilhei no meu Instagram, se eu não estou enganado, um vídeo hoje falando sobre a enfermagem, né, sobre o técnico, sobre o auxiliar. É muito lindo. Eu até me emocionei assistindo esse vídeo, né, que é de um deputado que está lutando por essa classe. Então, assim, esses órgãos, eles são para isso, para estar fiscalizando, saber como é que está. Por exemplo, às vezes eu cheguei em cidades, quando eu conversei com os profissionais, eles diziam
que sofria muito assédio moral por parte de outros profissionais. Às vezes a enfermagem ela é humilhada, que isso é triste, na verdade, isso é triste quando acontece, né? Eu, particularmente, já passei por isso, já vi situação de médicos humilhando enfermeiros e técnicos, achando que são superior, porém, eles não são superior à nossa classe, nós trabalhamos de igual modo, porque quem interna é o médico, mas quem cuida somos nós, é nós que ficamos 24 horas ao lado do cliente, eu sempre tenho falado isso, nós não somos capachos de médico, nós somos profissionais que cada um tem sua função. O técnico faz o seu papel, o enfermeiro dele e o médico dele. Ninguém é subordinado a ninguém, tá? Então, cada um tem a sua competência na sua atuação na enfermagem, né? Às vezes eu fico triste quando eu vejo técnicos que começam a trabalhar no hospital, eles acham que são submissos ao médico e estão ali feito qualquer coisa que o médico manda eles fazer, já estão ali. Às vezes eles negligenciam a atuação da enfermagem para fazer a de médico, que não tem nada a ver. Às vezes o médico chega para o técnico e diz assim, ei, vai ali fazer isso, me ajuda aqui, faz isso aqui. Aí o enfermeiro chega e diz assim, fulano tal, vai ali fazer isso aqui. Ele simplesmente deixa de fazer o que o enfermeiro pediu para ir fazer o que o médico solicitou. Só porque foi o médico, entendeu? Ele esquece que a enfermagem está ali para trabalhar junto, que é uma coisa que a gente viu na aula de primeiros socorros, imperícia, que às vezes, o técnico de enfermagem, ele não é para suturar, e tem muito técnico de sutura, porque o médico ensina. O técnico de enfermagem, ele não é para fazer parte, e muitos fazem, entendeu? O técnico de enfermagem não é para fazer curativos de profundidade, de invasivos. Quem faz é o enfermeiro, entendeu? Curativos complexos, na verdade. Então, assim, mas como eles aprendem, às vezes o médico ensina ele para se poupar nas costas dele, ele simplesmente vai e faz. Não vendo ele que ele está provocando uma imperícia e colocando a carreira dele em jogo, a profissão dele, todo o processo em jogo. Porque no dia que ele cometer um erro, ele pode simplesmente perder a sua autorização para trabalhar, que é a sua carteira do Corém, o seu diploma pode ser cassado e ele ainda pode ser processado. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nessas horas, tá, pessoal? Eu vou dar só um exemplo para vocês. Quando vocês estiverem no hospital, gente, tem que ter muita atenção. Por exemplo, vocês vão sempre ver isso, às vezes, lá pelo corredor, aqueles pacientes, ai meu Deus, que dor. Então, a gente, quando profissional, a gente fica agoniado quando a gente vê uma situação dessa. Aí tem técnico que vai lá, doutor, o fulano tal tá com dor. Aí o médico vai dizer assim, vai lá, faz isso nele. Por exemplo, vamos supor, faz uma dipirona na veia dele, só um exemplo. Aí tu cai na burrice de simplesmente ir lá fazer sem que o médico prescreva. Gente, não façam isso. Se o médico pedir para tu fazer a medicação, primeiro tu vai lá, pega o prontuáriozinho do cliente, doutor, prescreva aqui e assine, que eu vou lá e faço. Por quê? Porque se o médico prescreveu e assinou, é responsabilidade dele, não sua. Você fez lá a sua função de enfermagem, que é administrar a medicação. Tá? Mas quem prescreveu foi o médico. Então, se acontecer alguma coisa com o cliente, a responsabilidade é do médico e não a sua de técnico ou enfermeiro, tá? Deu E para das, entender? Oi. aqui no Hospital São João Batista, sempre, quando eu já fui lá, sempre tem enfermeiro mesmo que passa o receituário sem a autorização do médico. Não Eu já pode. vi isso acontecer Ó, aqui. vai depender também da medicação. Tem medicação que o médico ou o enfermeiro pode escrever, tá? Prescrever. Mas outras não, principalmente as da farmácia básica. Porém, tem medicamento médico complexo que o enfermeiro não pode, medicamento complexo. Só que assim, o técnico, em hipótese alguma, pode, entendeu? O enfermeiro tem algumas que sim, já o técnico não. Agora, você jamais vai fazer uma medicação sem a prescrição, tá, gente? Jamais, jamais não façam isso, porque você está colocando a sua vida e a do paciente em risco, ok? O médico jamais vai dizer que ele mandou se alguma coisa acontecer, se ele não tiver prescrevido, certo? Professor, Lembra que tem aquele dizer que a corda só quebra para o lado mais fraco, viu? Pode falar. e se o médico receitar, ele prescrever uma medicação Ah, e o técnico souber que essa medicação causa algum tipo de alergia no paciente, ou se o paciente se queixar que já tomou de outras vezes e não se sentiu bem, mesmo assim, ah. o técnico administrar é correto? Não, na verdade, se o cliente dizer que tem alergia àquela medicação, ela não pode ser administrada em momento algum, mesmo que o médico prescreva. Isso não pode. Então o técnico pode se recusar, né? Com certeza, ele pode, até porque ele pode simplesmente tirar a vida do cliente. Então,
Ah, professor, mas o médico prescreveu, não vai ser culpa minha. Mas o que está em jogo, meu filho, é a vida do cliente. Então, o técnico pode simplesmente ser acusado. Doutor, mude, troca substitua essa medicação aqui, porque esse cliente ele é alérgico a essa medicação. Ele me relatou que é alérgico. Então, o médico tem por obrigação substituir a medicação. Tá? Tem mais alguma dúvida? Então, assim, pessoal, ó, não esqueçam essa data, ó, 1973, que foi a data onde houve a criação dos conselhos, tá? Tanto o federal como os estaduais, tanto o COREM, o COFEM, que é o Conselho Federal de Enfermagem, como o COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem, tá bom? Então, não esqueçam isso, essa data, 1973. Vamos continuar. Aí tem essas outras datas, ó, 1975, reconhecimento do curso de auxiliar de enfermagem, 1981, regularização do curso de mestrado em enfermagem, 1986, aí tem, ó, vocês também têm que lembrar isso aqui, gente, ó, uma data que é muito importante, 1986, criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, tá? Que é regionalizado hierarquicamente visando a igualdade e a universalidade no atendimento a toda a população. A aprovação da nova lei do exercício profissional. Então, em 1986, um ano depois que eu nasci, aí surgiu o SUS, tá? Que é o Sistema Único de Saúde, ok? Então, essas datas é muito importante para vocês fixarem na mente de vocês, porque isso aí é questões de concurso, é questões de trabalhos que vocês possam estar prestando aí futuramente, e muita gente vai questionar isso para vocês. Que eu esqueci agora o nome dela, que está aí no acesso do Ronaldo Junqueira. Como é teu nome que eu esqueci? Liga teu microfone, deixa eu ligar aqui. Daiane. E como é? Esqueci, fala aí, não estou te ouvindo. Ela já prestou um concurso federal, né, que é da ABSE, passou, né? Eu acredito que ela viu muitas coisas lá que a gente está vendo nessas aulas, né? Bem que ela já estudou bastante também, né? Pesquisou, leu livro, que, gente, é isso. Não é vocês ficarem só no que vocês estão vendo em sala de aula. Busquem livro, caem nos livros, estudem, porque isso é importante. Eu já teve vezes que eu cheguei 5 horas da manhã com os pés dentro de uma bacia com água e um livro na mão, estudando, tá? Então, assim, façam isso. Oi? Na prova da EBSE tinha 12 questões só sobre as diretrizes do SUS. Pois é, então, pegue o livrozinho do SUS, estudem, porque isso é muito importante, tá, gente? Não é só o que você vê em sala de aula. Eu, particularmente, eu não sei até, eu acho que meu livro do SUS deve estar lá na biblioteca do IPED, mas eu tinha um livro que falava só do SUS, entendeu? Então, isso é muito importante, tá? Vamos lá. Em 1999, decisão do COREM da obrigatoriedade da sistematização da assistência de enfermagem em São Paulo, que é a SAI, que tem alguns, tá? Vamos passar aqui. Porque isso aqui é tudo só... Mas aqui tem a teoria de enfermagem, né? Onde Horta define a enfermagem como uma ciência, uma arte de assistência ao ser humano, atendimento de suas necessidades básicas, e torná-la independente dessas assistências, quando possível pelo ensino de autocuidado, de recuperar, manter e promover a saúde em colaboração com outros profissionais. Todo ser humano tem necessidade psicossocial e espiritual. Agora eu quero que vocês foquem nisso daqui, tá, gente? Ó, vamos lá. Necessidades psicossociais. Olha só. São tendências que as pessoas têm para conversar, conviver socialmente, necessidade de afirmação perante si mesmo e aos outros, tá? São alguns recursos para atender essas necessidades. Por exemplo, visitas que mantenham atitude otimista diante do cliente. Tá lá o cliente internado. Aí a Claudiane dos Santos é técnica de enfermagem, né? E está fazendo o acompanhamento daquele cliente, fazendo a medicação. O cliente foi internado hoje e amanhã ela vai lá no leito. Aí, quando ela chega lá, ela simplesmente olha para o paciente e diz assim: meu Deus, mas hoje tu está mais pálido, tu está amarelo, meu irmão, o que está acontecendo?
Então, uma atitude dessa vai fazer com que o cliente piore, entendeu? Ela não pode ter esse tipo de atitude, tá, Claudiane? Você tem que simplesmente chegar para o cliente, por exemplo, ó, visitas que mantêm a atitude otimista diante do cliente. Seu João, menino, você hoje está mais corado, você hoje está aparentando estar melhor, menino. Ó, se continuar assim, já já você vai ter alta. Então, por mais que ele não esteja, mas o psicológico dele vai fazer com que ele trabalhe para aquilo acontecer, entendeu? Então, assim, essas atitudes são importantes nessas horas para com o cliente. Você tem que ter atitudes otimistas, tá? E não atitudes negativas, ok? Ó, pequena atenção de parentes e amigos, isso é importante, tá? Manter uma atitude de segurança, você tem que ter segurança no que você está fazendo, você não pode chegar lá toda se tremendo perante o cliente, tá? Otimismo e sentimento de confiança, isso aqui é muito importante. Você, como profissional, você tem que ser confiante e seguro no que você está fazendo. Considerar cada um como ser distinto, com necessidades próprias. Por exemplo, respeitar a individualidade do cliente, proporcionar distrações, por exemplo, TV, música, trabalhos manuais, entre outros. Não sei se vocês já ouviram falar nos Doutores da Alegria, né? Que a gente sempre promove com alguns alunos técnicos, tá? O que é isso? A gente leva os alunos para dentro de um hospital, eles vão todos caracterizados de palhaço, levam brinquedos, levam alguma coisa. Aquilo, gente, ajuda muito na recuperação do cliente, porque ele vai se sentir melhor, tá? Isso é importante, tá? Vamos lá. Ó, por exemplo, assistir em enfermagem olha só, pessoal, fazer pelo ser humano aquilo que ele não pode fazer por si mesmo. O que é assistir em enfermagem? Se eu perguntar, é uma avaliação, é um trabalho que eu vou passar para vocês no final dessas aulas. Eu perguntar, gente, o que é assistir em enfermagem? Me dê pelo menos um exemplo. Então, fazer pelo ser humano aquilo que ele não pode fazer por si mesmo. Isso é assistência de enfermagem, tá, pessoal? É quando a pessoa está impossibilitada de se autocuidar, você, como profissional, chega lá e ajuda ele. Gente, isso é importante. É por isso que, às vezes, em meus discursos em colação de grau, às vezes eu falo, quantas das vezes você não deixa de cuidar do seu pai, da sua mãe, para ir cuidar de alguém que você nem conhece, né? Então, isso é enfermagem, tá? Isso é assistência de enfermagem. Ajudar ou auxiliar quando parcialmente ou impossibilitado de se autocuidar, né? O cliente. Orientar ou ensinar, supervisionar e encaminhar a outros profissionais. Isso é assistência de enfermagem, tá? Para que a enfermagem atue eficientemente, necessita desenvolver sua metodologia de trabalho, que está fundamentado no método científico. Esse método é denominado de sistematização da assistência de enfermagem, tá, pessoal? Que hoje já é usado muito, né? Pessoal, só um minutinho, deixa eu interromper bem aqui. Vou interromper aqui a gravação da... Pronto, vamos retornar aqui. Vamos lá. Então, sistematização da assistência de enfermagem. O que é a sistematização? Vamos lá. É um método organizado que proporciona a estrutura lógica na qual se fundamenta a assistência de enfermagem. Seu objetivo fundamental é a assistência de enfermagem. Seu objetivo é melhorar a assistência de enfermagem nas instituições de saúde. Ser uma filosofia do serviço de enfermagem. É uma exigência do Corém, tá, gente? E valorizar o papel do enfermeiro, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês como é que é a SAI. Por exemplo, as fases da SAI. O primeiro, o que é a primeira fase da SAI? Por exemplo, histórico e exame físico. O que é isso? É o levantamento de dados sobre o cliente por meio de entrevista. Tá? Gente, tem gente entrando até a hora dessa. Vamos lá. É o levantamento de dados sobre o cliente por meio de entrevista e do exame físico, tá? Deve ser realizado pelo enfermeiro na admissão do cliente e pode ser obtido pelo cliente ou familiar. Por exemplo, o Leandro, por exemplo, ele chega ao hospital com falta de ar. Só um exemplo, que não é o coronavírus, porque se fosse eu já ia dizer que era coronavírus, mas antes as pessoas já tinham esse problema, né? Podia ser asma, pneumonia. Vamos lá. Então, assim, o Leandro chega no hospital com falta de ar. Eu, como enfermeiro, vou fazer a admissão dele, né? E vou colher o histórico do Leandro. Eu vou fazer algumas perguntas para ele. Eu posso estar perguntando, Leandro,
quando foi que começou essa tua falta de ar? Aí eu posso perguntar, na tua família tem pessoas que têm problemas crônicos de asma? Leandro, como é que é a tua casa? A tua casa ela é rebocada? Leandro, a tua rua tem pista, é pissarra? Como é que, por quê? Porque eu vou buscar nesse histórico se tem algum fator que está provocando essa falta de ar nele, né? Porque de repente ele está com problemas respiratórios porque a rua dele não tem asfalto, a rua dele é poeira, a casa dele não é rebocada, a casa dele não tem forro. Então, assim, tudo isso pode ser diagnosticado no histórico, tá? Por exemplo, alguém chega ao hospital com uma diarreia muito intensa, né? Você vai ter que identificar, fazer algumas perguntas nessa história, saber o porquê. De repente, você vai diagnosticar ou descobrir já o que está provocando aquela diarreia. Você vai fazer algumas perguntas àquela pessoa, né? Então, assim, a primeira fase é isso, é o histórico e o exame físico, tá? Vamos lá. A segunda é o diagnóstico. Você fez toda aquela entrevista com ele, então você simplesmente diagnosticou, né? Após a análise dos dados colhidos no histórico, exame físico, o enfermeiro identificará os problemas da enfermagem, né? De enfermagem, as necessidades básicas afetadas, né? O grau de dependência e fará um julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, da família e comunidade aos problemas, processos de vida vigentes ou potenciais, como eu falei para vocês. A Cleude, deixa eu ver aqui, mais algum aluno aqui que esteja aqui na aula, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. A Regina, por exemplo. A Regina, ela está com uma leve diarreia, porque, primeiramente, eu acabei de descobrir que ela não tem água filtrada em casa. Ela não tem um filtro, ela não tem um purificador de água. Ela diz que não lava as frutas antes de comer. Então, assim, automaticamente eu já diagnostiquei o porquê daquela leve diarreia dela, né? Então, isso é importante. Tá com verme. Isso é importante lá no histórico dela que eu colhi antes. Então, agora, automaticamente, agora já deu um diagnóstico, né? Um diagnóstico clínico. Entendeu? Até aí, pessoal, tá dando para entender sobre as fases da SAI? Não, professor. O diagnóstico dela tá com verme. Tá com entamoeba histolítica, por exemplo. O que é entamoeba histolítica? De repente, às vezes, as pessoas não conhecem a linguagem da enfermagem. Vai tomar remédio. Aí a pessoa chega assim, eita, mas tu tá com a Ascaris lombrigoides. Mas tu tá com a cara de uma entamoeba histolítica. O que é isso? Uma ameba, tá, gente? Uma ameba. Alguém chega pra ti, eita, minha irmã, mas Tá com ascaris lombrigoides. Alguém chega pra ti e diz assim, tu é uma entamoeba histolítica. Aí tu agradece, acho que é um elogio. Obrigado. Ela simplesmente tá chamando de ameba. Ou um ascaris lombrigoides, né? Que é uma lombriga. Parasita. Vamos lá. É um parasita. Então, até aqui deu para entender, gente? Sobre as fases da sistematização de enfermagem. Primeiro, o histórico, depois vem o diagnóstico. Primeiro eu investiguei, segundo eu diagnostiquei, tá? O que está acontecendo? O que está levando aqui? Aí, terceiro, vem a prescrição de enfermagem. É o cumprimento de medidas incididas pelo enfermeiro, que direciona a coordenação e coordena. Gente, desliga os microfones, vamos lá. Vamos lá, desliga os microfones. Vamos lá. Então, assistência da enfermagem ao cliente de forma individualizada e contínua, objetivando a prevenção, a promoção, a proteção e recuperação e manutenção da saúde. Então, vem primeiro o histórico, segundo o diagnóstico e terceiro a prescrição da enfermagem, né? Onde ele vai dizer o que aquela pessoa tem que fazer para que evite ser acometido pelaquela doença novamente, tá? Ela vai trabalhar com ela a prevenção, a promoção, a proteção e a recuperação da saúde daquele cliente, certo? Aí já na terceira. E depois vem a evolução. O que é evolução? É o registro feito pelo enfermeiro após a avaliação do estado geral do cliente. Desse registro deve constar os problemas, né, novos identificados, um resumo sucinto dos resultados prescritos e os problemas a serem abordados nas 24 horas subsequentes, onde o enfermeiro
vai estar colocando toda a evolução do cliente ali, tudo que está acontecendo com aquele cliente, tá? Todos os registros. Então, vai entrar na evolução, tá? Primeiro vem o histórico, o diagnóstico, a prescrição, depois a evolução, tá? Ok? Então é isso. São só até isso, tá bom? Então, primeiro, histórico. Eu vou conversar com aquele cliente, saber o que está acontecendo. Segundo, gente, desliga o microfone. Vamos lá. Segundo, eu conversei com ele, fiz toda uma investigação. Segundo, já diagnostiquei o que está acontecendo, né? Já diagnostiquei o que está acontecendo. Então, se eu diagnostiquei, agora eu vou prescrever algumas coisas que ele tem que mudar. Oi? Qual é o segundo? Diagnóstico. Por exemplo, primeiro é o histórico, né? Conversei com ele, fui buscar toda uma historiazinha. Ok. Segundo, já descobriu o que está provocando isso. Diagnóstico. Terceiro, tu vai agora comprar um filtro, comprar um purificador de água, tu vai mandar rebocar a tua casa. Então, aí é o quê? A prescrição. Aí, por último, vem a evolução, onde ele vai colocar juntar todo o problema, que é o registro feito pelo enfermeiro após a avaliação do estado geral do cliente. Nesse registro deve constar os problemas novos identificados, um resumo sucinto dos resultados prescritos e os problemas a serem abordados nas 24 horas subsequentes com aquele cliente. Então, essas são as 4 fases da SAI, tá? Que é a sistematização da assistência à enfermagem. Histórico, diagnóstico, prescrição e evolução. Ok? Ficou alguma dúvida? E aqui nós temos as referências de onde foi tirada essa aula. Tá? Então, se sexta-feira na live, eu vou fazer algumas perguntas referente a esse processo. Eu acredito que dá para todo mundo ganhar desconto aí na mensalidade, né, gente? Ganhar, quem sabe, até a bolsa de estudo. Né? Na próxima aula, na próxima semana, eu vou precisar que todo mundo esteja com caneta e papel, que nós iremos fazer uma admissão de enfermagem, viu? Onde nós vamos aí receber um cliente no hospital e vamos fazer a admissão dele. Eu vou estar ensinando vocês a fazer uma admissão, ok?